Bom, aqui nós temos uma interface web que ela está imprimindo os dados em tempo real que o nosso Arduino está enviando. Essa interface ela foi feita com um código em JavaScript que conversa diretamente com o Arduino através da entrada serial e então ele plota os dados na página. Para vocês terem noção, os dados eles realmente são atualizados em tempo real. E a única coisa é que os dados eles são impressos tão rápido por conta da natureza do nosso projeto que às vezes eles até chegam um pouco fragmentados. Mas isso é porque o sensor ele envia muitos dados por segundo e o Arduino ele envia pela entrada serial e a interpretação da conexão entre os dois códigos às vezes em alguns casos fragmenta. Mas no geral dá até para ter uma noção de qual é a distância, mas realmente ela acontece de um jeito muito rápido. E, bom, para a gente conseguir fazer isso, a gente tem aqui, como vocês puderam ver, o nosso código o nosso Arduino estava se comunicando com o computador, estava usando a entrada serial para isso, na entrada de USB, e ele estava plotando os dados todos numa interface web. Inclusive, vocês podiam reparar que os dados eles estavam sendo de uma maneira bem rápida, que era pela própria natureza do Arduino ali, de enviar os dados rapidamente com aquele tipo de sensor. Esse aqui foi o código que a gente usou, um código simples, que é mais para relacionar a distância e fazer uma leitura para saber qual LED acender, tem um segredo. E é um código mais para exemplificar, mas pode ser feito com esse sistema que a gente vai fazer. E consiste basicamente nesse código aqui em Java que nós fizemos. É interessante ressaltar que você precisa aqui dessas bibliotecas. Bibliotecas Express, HTTP e Serial Port, elas são necessárias para você manter a conexão com o serial com o Arduino e conseguir fazer a leitura desses dados, interpretação. A socket ela é importante para você fazer a comunicação com a interface web. E a path ela é necessária para você conseguir gerenciar os dados. Então, primeiro aqui você inicializa ali algumas funções das três primeiras, faz uma inicialização aqui de algumas bibliotecas. Aqui o nosso Arduino está conectado na porta. Esse aqui é o build rate, que é o mesmo que você coloca no Arduino, você precisa estar na mesma frequência. Que a gente tem algumas instruções de como os dados devem ser trabalhados. Para começar, que a gente quer que não sejam plotados no máximo 4 linhas por vez, que esses dados eles sejam armazenados, né, em um vetor. Para cada... ele chega a esperar os dados serem lidos, toda a linha inteira antes de fazer uma plotagem. E aí, para isso, ele tem aqui essa função, e aí ele vai lá e adiciona uma nova linha, e vale ressaltar que ele tem um número máximo de linhas igual a 4. Eu vou explicar sobre isso. Bem, algumas coisas para que, se caso tenha algum comando de pular linha, alguma coisa, ele vai já automaticamente passar para a linha de baixo. E também que, quando você tem a nova linha sendo transmitida, ele já vai lá e imprime. Vai lá e corta. E uma coisa que é importante é que ele precisa apagar as linhas anteriores, então ele tem esse sistema aqui para apagar as linhas. Depois disso, então, aqui a gente vai lá e conecta com a porta do Arduino. E aqui ele realmente vai estar recebendo os dados do Arduino para poder colocar naquele vetor que a gente determinou. Depois que fez isso, a gente só precisa ir lá e criar a nossa página. Então, aqui a gente tem um código HTML integrado no Java. Ele cria uma rota de acesso, que é por essa barra. E aqui a gente tem todo um código de formatação
Então, aqui a gente tem aqui o código para o título. Depois aqui a gente tem, como vocês puderem ver, a gente tinha como se fosse um retângulo no meio da tela. Aqui um container com a parte ali realmente onde efetivamente ia estar os dados, então ele tem também aqui. Alguns os estilos de letra, a formatação de linha, e para ele também remover a linha que ele tinha criado quando o Java determinar que a linha precisa ser apagada. E por fim, mas não menos importante, ele cria aqui ele vai lá e cria um servidor para ser rodado na web. É um código simples, não tem muito erro. Uma coisa que é importante ressaltar é que essa biblioteca Serial Port, ela para esse código funcionar, ela precisa ser uma biblioteca bem específica. Ela precisa ser feita com npm Serial Port. Aqui ele vai baixar essa biblioteca. Na verdade, tá. Nesse computador aqui em específico, o Node.js ele não foi instalado ainda. Node.js, para quem não conhece, é essa plataforma aqui. Ela basicamente ela pega o sistema de rodar dados do Google e importa para o seu computador. E aí ele consegue ler páginas e criar o servidor. Aí você baixa ele aqui. E... Bom, agora pausa. Tá pausando. Uma vez que você baixou, você coloca aqui e clica para a instalação. Você tem aqui, você tem que aceitar os termos de uso, tudo. Você pode escolher o lugar que você quer fazer o seu download. Pode aceitar aqui. E você tem que necessariamente colocar para você instalar todos as ferramentas necessárias para você conseguir realmente rodar o seu Node.js, tá? Importante porque a gente vai ter a ferramenta do npm, que era justamente para a gente instalar as coisas aqui nesse código, tá? E aí você simplesmente coloca aqui e ele vai começar a sua instalação. No nosso caso aqui, a gente não vai conseguir instalar, porque esse computador ele tem um bloqueio. Mas você faz esse download, e aí aqui no seu VS Studio você instala o port essa versão específica. Você também vai poder instalar a Express. Se você quiser instalar no contexto global, você pode colocar -g. Você pode fazer a mesma coisa para HTTP, socket e APS. É o mesmo princípio. Você escreve install e escreve o nome dela. A não ser que, no caso da Serial Port, você precisa de uma versão específica. Aí você coloca o arroba e a versão. Feito isso, você configurou o seu sistema para você conseguir rodar o seu Node. A única coisa é que você também pode precisar fazer uma coisa chamada init. E aí você vai estar é legal inclusive você criar aqui um diretório, uma pasta aqui. Uma pasta. A sua pasta pode ser projeto, onde você vai lá, você coloca o código que você precisa. Inclusive ele vai precisar estar no formato de JavaScript. E é recomendado, inclusive, que você tenha um sistema como o VS Code para você conseguir trabalhar o seu código. E aqui você pode colocar para você trabalhar nessa nova pasta. CD, e você clica na pasta.
E aí você copia o caminho, você poder indicar para o VS Code o que você quer fazer, e ele já indicou que você está trabalhando nessa pasta. No caso, a gente não tem um código NPM, ele ia simplesmente iniciar um diretório para você e ele ia criar uma dentro que se chama Gems. Ele é simplesmente o arquivo que vai conseguir fazer você rodar todas as suas coisas no Node.js. E no final, você ia simplesmente vir aqui, Node, editor.js. Você tem que conferir se aqui está certo. Você ia rodar. Ele não vai conseguir rodar porque ele não tem o Node.